bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos para mais um encontro. Hoje a gente vai continuar trabalhando com a parte de cilindros. Vou mostrar para vocês o cilindro oblíquo. Vamos deixar. Fala galerinha, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos para mais um encontro. O que a gente vai falar hoje? O que a gente vai estar trabalhando? Dando continuidade ao estudo dos cilindros. Então nós vimos a construção dos cilindros, vimos dois tipos de cilindro, o famoso cilindro reto e o nosso cilindro oblíquo, certo? O que a gente viu do nosso cilindro reto? Justamente que a altura coincidia com a geratriz. Quando o meu eixo, não coincidia com a minha altura, certo? As minhas geratrizes, não coincidiam com a minha altura, que é diferente, a gente dizia que ele era um cilindro oblíquo. A gente vai trabalhar um pouquinho o oblíquo hoje. O que a gente fez? Eu planifiquei para vocês, abri esse sólido para vocês, e vocês foram capazes de perceber que quando a gente planifica, a gente tem uma superfície lateral e duas bases. As bases eram justamente círculos, então a área de cada basezinha dessa aqui é a área de um círculo. Ah, prof, πr ao quadrado, perfeito. E a área do meu retângulo é sempre o comprimento vezes a altura aqui. A altura coincide com a altura do cilindro, e vocês perceberam que o comprimento da minha base, que é um círculozinho, era justamente, quando eu abria e planificava, o comprimento desse retângulo. Ah, professor, então a área lateral era 2πr vezes a altura do meu cilindro. E aí vocês calcularam ainda a área total. Eram duas bases mais a área lateral. Ok? Tranquilo? Vimos ainda na aula passada a famosa secção meridiana, que passava justamente, era um plano, lembram disso? Cortando justamente aqui, o diâmetrozinho das minhas bases, passando justamente por quem? Pelo eixo, certo? E aí vocês viram que eram formados ali dentro o quê? Retângulos, onde aqui era 2R e aqui era H. Aí viram ainda mais uma coisinha, que existia um cilindro que a gente chamava de equilátero. Quando que o cilindro é equilátero? Quando a secção meridiana, na verdade, não formava um retângulo, e sim um quadrado. Ou seja, o diâmetro, 2R, tinha que ser igual à altura, toda vez que ele fosse equilátero. Então, tudo isso a gente trabalhou nas aulas anteriores. E agora? Qual é o objetivo agora? A gente dá uma analisada nos cilindros oblíquos, ou seja, os cilindros que são caidinhos, os cilindros que a altura não coincide com a minha geratriz. Tá, prof, beleza, então. Já sei que o meu G aqui é 5. Já sei, professor, que o raio da minha base é 2. E essa distância aqui, professor, você está falando para mim que vale 3. Exatamente. Eu preciso calcular o volume. Para calcular o volume, gente, do cilindro oblíquo, basta fazer a área da base vezes a altura, igual ao cilindro reto. Tá, professora, quem é a minha base? É o meu círculo, π vezes r ao quadrado. Só que agora, gente, quem é a minha altura? Ela não coincide com g. Então vocês percebem que aqui dentro, eu tenho, nossa, que desenhozinho feio, um triângulozinho retângulo, 3, 5 e h. Aí você vai falar, professora, fala sério, esse é o triângulo pitagórico 3, 4, 5. Exatamente, então você sabe que aqui vale quanto? 4. Então qual é o volume? 2 ao quadrado, 4. 4 vezes 4, 16. 16π, o quê? Centímetros cúbicos. Ou ainda, 16π, o quê? Mililitros. Tranquilo? Todo mundo numa boa? Professora, vamos seguir? Olha aqui, mais um caidinho, beleza? Nesse caidinho eu quero calcular o volume também. Olha só, o que a gente está introduzindo, na verdade, forçando? Você a perceber que o que você aprendeu de geometria plana no nono, na primeira série, você vai continuar utilizando. Ué, como assim, professora? Olha só, gente. Você concorda que a minha altura do meu cilindro, distância de uma base a outra aqui, é justamente esse H aqui. Aí você vai falar, professor, já entendi, usa Pitágoras. Você não vai ter como usar Pitágoras agora. Quando eu te dei um ângulo de 30 graus, te dei o valor da geratriz, que é 16, e quero encontrar o H, o que você tem? Um triângulo retângulo envolvendo lados e ângulos. Você tem o que você estudou chamado de trigonometria. Eita, prof, é isso mesmo. Em relação ao ângulo de 30 graus, cateto oposto, 16, hipotenusa. A razão trigonométrica que envolve cateto oposto e hipotenusa, prof, eu lembro, é a razão seno. Então, o seno de 30 graus nada mais, nada menos que o cateto oposto sobre a hipotenusa, 16. Aí você vai lembrar da nossa tabelinha, 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2.
E vai lembrar que o seno de 30 graus, prof, é meio. Então, na verdade, essa altura aqui vale justamente quanto? 8 centímetros. Então, ele está pedindo para calcular a área, o volume. Depois a gente trabalha com área. Vamos primeiro fixar o volume. O volume, prof, área da base vezes a altura. Ah, professor, então o volume vai ser área da minha base, π, vezes, quem é o meu raio, gente? 2 raiz de 2 ao quadrado. Quem é a altura que você acabou de encontrar? 8. Acompanha. Π vezes 2 ao quadrado, 4. Raiz de 2 ao quadrado, 2, vezes 8. 2 vezes 4, 8. 8 vezes 8, 64. Pi, o que, galerinha? Centímetros cúbicos. Aí me perguntaram, professora, eu vou deixar em pi, né? Vou deixar sempre em pi. Galera, se o exercício não falar nada, você pode deixar em pi. Se o exercício falar alguma coisa, tipo, use pi como 3,1, 3,14, aí você substitui, ok? Essa é a ideia. Professor, então quer dizer que tudo que a gente fez ali para o cilindro, quando ele for oblíquo, a ideia é a mesma. Diferença do cilindro oblíquo, gente, quando a gente visualiza ele, né, planificadinho. Ao invés de montar um retângulo, você vai ter o quê? Um paralelogramo. Só isso. Essa é a diferença. Professora, existe uma coisa chamada tronco de cone. Galera, todo mundo já foi a uma churrascaria. E aí já, na churrascaria, sempre, né? Tinha aquele palmito gostoso que sopra, gente, que parece uma manteiga. E ele sempre tá nesse formatozinho assim, ó. Né? Por quê? Porque, na real, esse palmito, ele foi cortado, certo? É como se tivesse passado a faca como sendo um plano, um planinho aqui, ó, cortando, né, inclinado, certo? Quando isso acontece, você percebe, ó, eu tenho a altura, né, vou chamar de Gzão, tá? A geratriz, porque é um cilindro reto, e eu vou ter um Gzinho, que vai ser formado. Tudo bem? Numa boa? Então eu tenho meu Gzão e meu Gzinho. Toda vez que, então, que eu pensar no meu palmitozinho, eu visualizo um sólido desse tipo. E aí, eu vou te perguntar, por exemplo, qual é o volume desse sólido. Aí você fala, professora, mas isso aqui não é um cilindro como a gente está acostumado. Exatamente, ele não é um cilindro. Ele é o que a gente chama de tronco de cilindro. E o que eu quero que você perceba, galera? Quando a gente visualiza esse tronco, na verdade, você vai pensar assim, professora, eu sei calcular o volume de um cilindro reto. A área da base vezes a altura. Ok? Só que, galerinha, a altura, na verdade, esse cara é como se você estivesse visualizando aqui, ó, um trapéziozinho. Você vai calcular essa altura, na verdade, vai ser a média aritmética dessas geratrizes. Aí você fala, caramba, professora, eu não tinha pensado nisso. Então, o volume do teu tronco, a área da base, você já sabe que é π vezes raio ao quadrado. Tudo bem, numa boa, professora. Só que a altura vai ser a média aritmética dessas nossas duas geratrizezinhas aqui, ó, que coincide com aquela nossa altura. Beleza? Olha lá. Então, professora, essa vai ser a nova fórmula quando for tronco? Exatamente. Prof, eu podia ter calculado o volume total e retirado esse volume aqui? Podia, só que cuidado, porque olha só, essa base aqui não é igual a essa base aqui, certo? Então você teria que pensar que é a metade de um cilindro se eu fechasse assim, ó. Aí poderia pensar. Legal? Belezinha? Então, novidade, fórmula nova para vocês. Exemplificar. Deixa eu puxar isso aqui para cá. Olha só, gente. Considere um tanque cilíndrico de 6 metros de comprimento. Beleza? E 2 metros de diâmetro. Tá, professor, então eu sei que o raio vale 1. Isso. E que aqui vale 2. Tudo bem. Conforme mostra a figura abaixo. Sabendo que o tanque é fechado na base, que toca o solo. Então a nossa basezinha aqui está fechadinha. Mas lá em cima, gente, como se fosse um copo, está aberto. A pergunta dele é, qual é o volume máximo de água que eu posso ter no tanque se eu virar um pouquinho, se eu inclinar esses 45 graus aqui, para não cair a água? Olha o que eu quero que você perceba, gente. Tá vendo essa retinha aqui, ó? Traça essa retinha aqui, ó, paralela justamente, ó, a esse segmentozinho aqui. Tá, professor, isso aqui também é 45 graus. Exatamente. Lá em cima eu tenho um ângulo de 90 graus, ó. O diâmetrozinho. Beleza, prof. Então, na verdade, olha o que eu quero que você visualize. Você está construindo um triângulo aqui, ó. 45 graus. Aqui é 2. Ah, professor, esse triângulo é isósceles. Aqui também falta 45. Então, aqui tem que ser quanto também? 2. Olha o que você está concluindo. Que esse pedacinho aqui, gente, calma aí, deixa eu pegar meu pincel com outra cor. Que esse pedacinho daqui até aqui vale 2. Se daqui até aqui, que é tudo,
vale 6, você concorda então que esse pedacinho tem que ser 4, gente? Concordo. Então, se você levantasse esse palmitinho aí, você concorda então que eu ia ter o meu Gzão igual a 6, o meu Gzinho igual a 4, o raio da minha base quanto? 1. Prof, pela formulinha então, a área da base eu sei que é π vezes r ao quadrado. Beleza. O volume então vai ser a área da base vezes a média aritmética dessas geratrizes aqui, dessas alturas aqui. 10 dividido por 2 dá quanto? 5. 5 o quê, galera? 5π. Ele botou em quê? Metros cúbicos. Tranquilo? Ah, professora, então só usar a fórmula já é direto. O que algum aluno ou alguns alunos podem pensar? Prof, se eu pensasse assim, ó, pensasse dessa forma aqui, professora, você concorda que por estar 45 graus aqui, professora, eu sei, na verdade, que esse cilindro aqui pequenininho, certo? De raio 2, olha lá, de raio 2, e altura 2, ele foi dividido pela metade. Então, professor, eu podia muito bem fazer assim, ó, calcular o volume do grandão. Qual que seria o volume do grandão, gente? A área da base, π, r ao quadrado, vezes a altura. Aí você fala, professora, 6π é o volume do grandão. Tudo, se tivesse tudo pintado, certo? O volume desse pequenininho. Ué, professora, a área da base, π, r ao quadrado, altura 2. Aí você fala, professora, o volume seria 2π do pequenininho, desse vermelhinho todo. Como eu estou pegando metade, professora, ó, estou tirando metade e deixando a outra metade, a metade desse pequenininho aqui seria π. Então, se eu pegasse o grandão e reduzisse, tirasse essa metade, ia sobrar o palmito, que ia dar quanto, gente? 5π também. Mas repara que pela fórmula você foi direto. Certo, galerinha? Tranquilo? Todo mundo numa boa? Então vamos seguir, vem comigo. Olha só, determine a área da superfície lateral do sólido obtido a partir da secção desse plano, de novo, com o cilindro. Aí você fala, professora do céu, e agora? O que eu vou fazer? Ele está pedindo agora o quê? A área lateral. Né? A área da superfície lateral. Pensa comigo, gente. Pensa comigo com carinho. Se eu pensar assim, professora, estou pensando nele fechadão, ó, todo fechado. Beleza? Pensei nele todo fechado. A área, professora, lateral, se ele tivesse todo fechado, seria 2π, o raio, que é 1,5, vezes a altura, ele grandão, 5. Prof, aqui é 3 vezes 5, 15π. Todo mundo comigo numa boa. Estou calculando grandalhão, certo? Prof, se eu pensar agora naquele mesmo raciocínio que você fez ali na questão anterior, ó, pega um cilindrozinho aqui, menor, repara, um menorzinho. Se isso aqui é 3, obrigatoriamente isso aqui tem que ser 2, então eu tenho 2 aqui. E esse raio aqui, professor, é a mesma base, 1,5, ok? Se eu pegasse a área lateral disso aqui tudo, acompanha comigo, vou botar a área lateral P. Prof, seria 2π raio vezes a altura, certo? Professor, isso aqui é quanto? 3 vezes 2, 6π. Até aí tudo bem? Isso seria se ele fosse inteirinho. Só que eu não passei a faca, gente. Eu não passei a faca. Então eu não estou tirando metade dessa área lateral aí. Ué, professor, calma aí, você está falando para mim então que se eu dividir por 2, eu estou pegando a metade. Vou deixar branquinho aqui, ó. Certo? Se eu pegar e dividir por 2 e pegar a metade, professor, eu estou pegando quanto então? 3π. Então, se eu pegar o grandão, que era tudo preenchido, ok? E retirar justamente essa metade, esse 15π, e eu retirar essa metade, 3π, eu vou ter justamente quanto, gente? 12π. Como ele falou para o π ser igual a 3,14, então agora ele quer que seja 12 vezes 3,14. Adivinha quanto vai dar isso aqui? 37,68. Como ele não falou unidade, unidade de área, o ponto A. Beleza? Perdão, gente. Olha o próximo e último, agora sobre tronco. Um cilindro reto tem diâmetro da base 6. Então, raio 3, prof. Ok. É seccionado por um plano oblíquo que determina justamente isso aqui, gente, ó. O meu Gzão 8, o meu Gzinho 2. Professor, ele deu tudo. Exato, galera. Determina o volume resultante. Só para você fixar a fórmula. Prof, área da base, π r ao quadrado vezes 2 mais 8 sobre 2. 10 por 2, galerinha, dá quanto? 5. 5 vezes 9, 45π. O quê? Metros cúbicos. Tranquilo? Essa é a parte, galerinha, que eu queria mostrar para vocês, então, do cilindro oblíquo e do tronco de cilindro. Ok? Próximos slides, próximo momento que a gente vai trabalhar. A gente vai trabalhar também com a parte
do cilindro de revolução. Lembra que eu falei logo no início, no primeiro dia de aula, que esses sólidos que nós iríamos trabalhar eram sólidos de revolução? O cilindro, o cone e a esfera? Aí eu quero apresentar para vocês ele girando em torno de um de seus lados. Tudo bem? Beijo grande, galerinha. Até a próxima.